alguns pontos que são bem importantes para a gente poder entender essa parte. Então, a Denise falou um pouquinho de como é que a gente descobre onde é que a gente está, que é através da autoavaliação. A Daniela falou um pouquinho de como é que a gente define em conjunto aonde é que a gente quer chegar. A gente vai fazer isso através do Pacto Municipal do Centro de Saúde. Então, a gente já sabe onde é que a gente está e a gente já sabe aonde é que a gente quer chegar. O que a gente tem que definir agora? Como é que a gente vai chegar lá? É mais ou menos isso que a Denise falou. Se eu vou para Paulo Lopes, eu posso ir de carro. Agora, se eu vou para a Europa, eu vou ter que escolher um meio melhor, mais eficiente, mais seguro, mais rápido. Senão eu vou demorar 500 anos para me afogar. Então a ideia é, primeiro, define-se esses dois pontos para depois a gente definir como é que a gente vai chegar. Tudo isso que a gente falou aqui está escrito, como a Dani já disse para vocês, no material, na metodologia. Inclusive o site e as datas. Antes da gente continuar, tem só um pontinho que eu queria conversar contigo, que vieram perguntar para a gente agora na hora do intervalo. As datas, elas são rígidas? As datas são rígidas, tá? Por quê? Porque se a gente não obedecer a essas datas, a programação de vocês vai entrar na campanha de vacinação do idoso. A gente já passou por isso algumas vezes. Quando um centro de saúde entra em campanha de vacinação, tudo no centro de saúde vira campanha de vacinação. Então, se a gente entrar com planejamento na época das campanhas de vacinação, a gente não vai conseguir finalizar o nosso planejamento. Depois da campanha do idoso, campanha da polio. Ou seja, a gente só vai retomar isso em agosto. Então, a gente tem que terminar até o dia 5 de maio, que é quando começam as campanhas de vacinação no centro de saúde. Tá? Então, as datas que vocês viram até agora são rígidas. O primeiro ponto ali que a Denise tinha que falar, autoavaliação. Autoavaliação, precisa de 4 horas das reuniões de equipe? As reuniões são em 2, precisa de 4 horas. Tá, pessoal? Então a gente vai ter que ter a compreensão do coordenador, do distrito, para que a gente consiga fechar essa reunião, pelo menos uma, que são as reuniões de equipe semanal, em vez de 2, fazer 4. O que pode ser feito geralmente as reuniões têm, as equipes têm reuniões de 2 horas semanais. A gente pode pensar em talvez juntar e fazer uma quinzenal de 4 horas nessa época. Né? Então, a gente infelizmente vai precisar, porque em 2 horas não dá para fazer todo o instrumento. Joia? A parte de pactuação das metas, mesma coisa, tem que cumprir as datas certinhas para a gente conseguir finalizar antes do dia 5. E o como a gente vai chegar lá, a gente vai ver agora. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, que eu acho que é a grande vantagem dessa metodologia, é a seguinte. O AMAC, só a parte da equipe de saúde e família, tem 60 padrões para serem avaliados. Se eu tenho um centro de saúde com 6 equipes, são 360 padrões sendo avaliados de forma diferente. Com mais ou menos uns 30 indicadores, como é que a gente casa isso tudo? Então a grande vantagem que eu vejo da metodologia é justamente que ela nos permite focar nos padrões que tragam os melhores resultados para o centro de saúde. Então foi um estudo grande que a gente fez dentro da gerência, justamente para conseguir selecionar esses padrões que mais impactam nos indicadores que estão ruins para o centro de saúde. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai discutir aqui. Como é que é feita essa priorização? Segundo ponto, feita a priorização, descobrir os padrões que precisam ser melhorados, o que eu tenho que fazer agora? Levantar as ações para melhorar esses padrões dentro do meu centro de saúde. Terceiro ponto, levantei as ações, o que eu preciso fazer? Selecionar as melhores ações. E o quarto ponto, eu preciso garantir que essas ações selecionadas sejam implantadas. Então a gente vai discutir esses 4 pontos.
falando de dois segmentos. Primeiro, como é que a gente faz priorização e levantamento de ações. Segundo, como é que a gente constrói a matriz de intervenção. Primeiro ponto, então, priorização e levantamento de ações. Bom, como é que a gente vai fazer a priorização? Então, primeiro, reunião de 4 horas, envolvendo coordenador e representante, um representante de cada equipe. Não dá para fazer priorização e levantamento de ações com todo mundo junto, tá? É muito complicado, principalmente quando a unidade é muito grande. Então, o que a gente pede é que, pelo menos, o coordenador e um representante de cada equipe estejam juntos na hora de fazer a priorização e o levantamento das ações. Quando é que é para ser feito? Do dia 11 ao dia 16 de abril. Como em todos os outros passos anteriores, primeira coisa a se fazer no dia da priorização e do levantamento das ações. Exibam esse vídeo novamente. Tá? Vejam de novo como é que se faz, como é que é a metodologia para fazer a priorização e o levantamento de ações, para a gente não falhar. Se vocês seguirem cada passo que está descrito na metodologia de vocês, a programação vai sair bem certinha. A gente vai ter um bom resultado no final da programação. Então, é só não inventar demais. Inventem no resultado, na hora de criação. Deixem a metodologia como está. Sigam ela bem direitinho para que a gente possa avaliar. Ano que vem, a gente vai ter condição de melhorar essa metodologia. Então, olhem a metodologia, façam as avaliações, ano que vem a gente melhora. Mas não modifiquem. Se a gente modificar a metodologia agora, a gente no final não sabe o que aconteceu. Se não der certo, a gente não sabe onde a gente errou. Bom, exibiu o vídeo, a gente vai abrir um instrumento e antes de fazer a priorização, a gente só tem um passo. Vocês lembram que a Daniela falou, a gente vai pactuar as metas no centro de saúde, depois a gente vai pactuar essas metas no distrito. Então, primeiro no centro de saúde, depois no distrito. No distrito pode ter havido algum ajuste nessas metas. Então, quem vai definir o final é a reunião lá do distrito com o coordenador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abre o instrumento, vai lá no pacto municipal e ajusta as metas que foram repactuadas no distrito. Então, aquilo que houve modificação no distrito, a gente entra na planilha e só faz o ajuste. Fez isso, a gente pode ir para a priorização. Então, a priorização é muito simples de ser feita. Tá? Quando vocês abrirem a planilha de priorização, vocês vão ver uma planilha como essa, e ali do ladinho tem um botão priorizar padrões. O sistema ele já está programado para cruzar todos os padrões das unidades com todos os indicadores. Então já vai sair prontinha a priorização para vocês. É só clicar no botão. Tá? Então clica no botão e o sistema já vai aparecer, já vai rodar aqui os padrões que são prioritários para aquele centro de saúde. A gente pactuou que vai aparecer em média ali de 7 a 10 padrões para cada centro de saúde. Essa é uma média. Por quê? Porque esses 7 a 10 padrões são responsáveis por 70% dos resultados que a gente quer. Então ele já está programado para fazer isso bem direitinho. É só clicar e o trabalho está feito. Na verdade, o grande trabalho aqui vai ser o quê? Anotar esses padrões que apareceram e os códigos. Tá? Deu para entender? Bem tranquilo. Clicou ali, já aparece priorizado. Então aqueles padrões são os mais importantes para o centro de saúde trabalhar em 2012 e 2013. O que a gente tem que fazer é anotar cada um desses padrões e anotar o código. Voltamos ao menu inicial. Depois de fazer a priorização, a gente vai fazer então o levantamento das ações. Vamos pegar aquele código que a gente anotou, o padrão que a gente anotou e vamos entrar na planilha. Vamos digitar ali na planilha, código padrão. O próximo passo, então, se aquele é um padrão que eu preciso melhorar dentro do meu centro de saúde,
é descrever quais são as táticas de melhoria que a gente vai utilizar para fazer, né, o refinamento desse padrão lá dentro do meu centro de saúde. Então, tática de melhoria nada mais é do que uma formulação que descreve de forma breve o que se pretende fazer para que o centro de saúde melhore as ações, nas ações descritas para aquele padrão. Então, a tática de melhoria é o que a gente está pretendendo fazer para melhorar o padrão dentro do centro de saúde. Descrevemos a tática de melhoria, agora a gente vai levantar 5 ações para concretizar aquela tática de melhoria. Então a gente vai sentar todo mundo junto e vamos botar lá 5 ações que a gente acha que pode ajudar a gente a concretizar a tática de melhoria. Tem 3 pontos que são fundamentais quando a gente está criando uma ação. Primeiro, deve iniciar com o verbo no infinitivo, para a gente padronizar e a gente saber exatamente qual é a ação que cada um dos centros de saúde está realizando. Segundo, a ação deve ter um e somente um verbo no infinitivo. Por quê? Se eu estou falando que eu quero desenvolver e satisfazer as minhas equipes, quantas ações eu tenho? 2. Então, se eu colocar 2 verbos na oração, eu vou acabar com 2 ações a serem realizadas. Então, para a elaboração de ação, um verbo só para que a gente não tenha problema no futuro. Terceiro ponto, as ações devem ter verbos concretos. Ou seja, eu devo produzir uma ação com verbos como criar, fazer, construir, verbos que eu realmente consiga executar. Se eu botar um verbo como fomentar, que ação é essa? Fomentar. Isso pode ser um objetivo, uma meta nossa no futuro, mas não é uma ação concreta. Garantir, estimular, a gente deve evitar esse tipo de verbo na elaboração das nossas ações. Levantamos as ações, próximo passo, avaliar essas ações, para saber se realmente é isso que a gente vai trabalhar ao longo do próximo ano e em 2013. A gente vai avaliar com base em 6 dimensões: benefício daquela ação, abrangência daquela ação, satisfação do trabalhador, investimentos necessários, resultado para o nosso cidadão, para o nosso usuário e operacionalidade. Cada um desses pontos é avaliado em 4 graus. Então, benefício, eu posso ter um benefício muito grande, eu posso ter um benefício mediano, um benefício pequeno e não ter benefício nenhum. Então, cada um desses vai ser avaliado em 4 graus. A avaliação é facílima, tá, pessoal? É só clicar na planilha, ela já vai abrir a listinha para vocês e vocês vão escolher o grau, né, de cada um desses parâmetros de avaliação. Tem 2 parâmetros para a gente que podem bloquear uma ação, que é o investimento e a operacionalidade. Então, o investimento, mesma coisa, vão ter 4 graus. Eu não preciso de investimento nenhum, essa é a melhor ação, né? Eu preciso de pequeno investimento, preciso de um grande investimento, mas ainda está sob a unidade ainda pode arcar com isso, ou eu posso precisar de um investimento tão grande que a unidade não consiga arcar com isso. Se o investimento for muito grande e a comunidade, o centro de saúde não conseguir arcar com isso, essa ação ela é inviabilizada. A mesma coisa acontece com a operacionalidade. Operacionalidade, na verdade, o que ela mede? Ela mede qual é o grau de facilidade e qual é a governabilidade que o centro de saúde tem para executar aquela ação. Então, a ação pode ser muito fácil de ser executada e muito rápida, mas ela pode ser também muito demorada, muito difícil e fora da governabilidade do centro de saúde. Mesma coisa do investimento. Se estiver fora da governabilidade do centro de saúde, a gente não pode escolher uma ação dessa. Exemplo clássico, sempre aparecia. Qual que é? Contratar RH. Contratar RH. Dá para um centro de saúde contratar RH? Não dá. Dá para quê? Dá para ele discutir com o distrito, dá para ele discutir no RH, isso dá para a gente fazer. Mas contratar especificamente não dá para o centro de saúde fazer. Bom, um outro ponto, depois da gente avaliar o sistema, a gente já vai ver a tabelinha ali, mas ele já dá uma nota para a gente baseada nessa avaliação.
Se eu escolhi que o benefício tem um grau 4, ele já vai me dar uma pontuação. O investimento tem grau 3, ele já vai me dar uma pontuação. E já sai tudo, já sai com a pontuação toda feitinha. O que a gente tem recomendado é o seguinte: se a ação atinge de 20 a 24 pontos, essa é uma ação fortemente recomendada. Se ela atinge de 13 a 19, a recomendação é mediana. E se a pontuação é de 6 a 12, a recomendação é fraca. Se aparecer lá proibitivo, aquela ação não deve ser selecionada. Então, apareceu proibitiva porque o investimento é muito alto e está fora da nossa governabilidade. Baseado na pontuação, a gente vai marcar o lado de cada ação, se ela deve ser implementada, marca sim. Se ela não deve ser implementada, marca não. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com os padrões. A gente vai anotar as ações escolhidas para cada um dos padrões. Essa aqui é a planilha para a gente fazer o levantamento das ações. É muito simples, tá? A gente vai entrar com as ações, vai fazer a avaliação de acordo com aqueles 6 critérios. Já vai sair a pontuação pronta. E aí o que a gente tem que fazer é comparar o que a gente viu ali, como é que ela está, se ela é fortemente recomendada, moderadamente, ou se ela é uma ação que tem uma recomendação fraca, ou se ela é proibida, né, se ela não deve ser implementada. E o último ponto é, clica ali do lado, onde está aparecendo um nãozinho, e a gente pode escolher se a gente vai implementar ou se a gente não vai implementar essa ação. Prontinho. O que a gente vai fazer? O próximo passo, anota essas ações que a gente vai utilizar na próxima planilha. Então a gente volta lá para o menu principal e vai preencher agora a matriz de intervenção. Então o que a gente já fez? Priorizamos os padrões, levantamos as ações para serem, que vão melhorar esse padrão dentro do centro de saúde, avaliamos essas ações, agora a gente tem que dar um jeito de concretizar a ação, fazer com que ela realmente aconteça. Para isso, a matriz de intervenção é fundamental. Quando é que a gente vai realizar a matriz de intervenção? Então, essa a gente vai realizar do dia 24 ao dia 30 de abril com todos do centro de saúde. Então, essa é em uma reunião mensal do centro de saúde. Que a gente acredita que, para todo mundo se responsabilizar, todos têm que ter participado do processo de definição de recursos, de pactuação de tempo, de definição de lideranças, que até agora a gente só levantou a ação. A gente ainda não falou quem vai ser o responsável por puxar aquela ação dentro do centro de saúde. Então, para fazer isso, o ideal é que seja em uma reunião do centro de saúde como um todo. Tá? Como tem que ser do dia 24 ao dia 30, a gente pede que vocês marquem a reunião do Centro de Saúde de abril para o finalzinho do mês. Então a gente ainda tem um tempinho. A gente pede reagendem a reunião para que ela fique nesse período. Isso aqui é o finalzinho do projeto, pessoal. Terminando isso aqui, a gente vai terminar o projeto a tempo antes da campanha de vacinação. Então é o último passo. Uma outra coisa que a gente tem discutido bastante é a população está muito afastada da gente, está muito afastada do processo de melhoria do centro de saúde. Então, alguns centros de saúde que fizeram planejamento ano passado já conseguiram incluir o conselho local na elaboração dos seus planos. E o que a gente pede esse ano é que de novo façam. Então, o que a gente pede é que chamem conselheiros locais para estar participando. A gente trabalha não com o conselho local, mas a gente trabalha com o conselho municipal. E o que a gente percebe é que, quando os conselheiros são envolvidos no processo, eles viram parceiros em vez de críticos. Então, o que a gente quer realmente é a parceria deles para ajudar a melhorar os serviços prestados pelo centro de saúde. Então, esse é um ótimo momento para a gente reunir todo mundo, incluindo trabalhadores e conselheiros locais de saúde. Então, a ideia é convidar os representantes dos usuários dos conselhos locais de saúde. Passo a passo dessa reunião. Como todas as reuniões,
Começa com exibição do vídeo. Exibe o vídeo, lê o documento de orientação e abre a planilha. E aí a gente vai clicar no último botãozinho ali, que é a matriz de intervenção. Essa é a matriz de intervenção. A gente tinha anotado as ações que tinham sido selecionadas anteriormente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com as ações aqui. Aquela parte ali em cima, que são os padrões, a tática de melhoria, aquilo já está tudo preenchido. Tá? Então agora é bem simples. A gente vai entrar só com as ações escolhidas aqui. E o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, decidir quais são os recursos necessários para a gente implementar aquela ação. Decidimos, entramos ali. Quais são os resultados esperados com aquela ação? Então é muito importante. Às vezes a gente escreve uma ação e a gente nem sabe direito o que a gente espera de resultado para ela. Isso é fundamental que a gente defina isso para a gente saber se aquela ação que a gente levantou realmente está atingindo o resultado que a gente quer. Então a gente tem que pensar no resultado antes da implementação da ação. Então define o resultado e escreve ali. Levanta até 3 líderes para cada ação. O líder não é o cara que vai executar sozinho. O líder é o cara que é comprometido em puxar a ação dentro do centro de saúde. Então é o cara que vai estar lembrando, que vai estar cobrando dos colegas para que aquela ação seja realmente executada. Por que 3? Porque a ação sem líder é ação não executada. Mas a ação com líder demais também é ação não executada. Então se a gente falar responsável, centro de saúde, essa ação não sai do papel. Então tem que ter 1, 2, 3 pessoas no máximo para que estejam cobrando isso dentro do centro de saúde. Próximo passo, definição de um cronograma. Isso é uma outra coisa que a gente falha muito quando a gente está planejando. Que é o quê? A gente via muito isso nas programações de saúde. Data de início da ação, 1º de janeiro. Data de término, 31 de dezembro. Para todas as ações. Isso não é cronograma. Isso não é cronograma. Não tem como eu pensar todas as ações ao mesmo tempo e não tem como terminar todas ao mesmo tempo. Então a ideia qual é? Encadeie as ações. Se eu preciso elaborar uma palestra dessa, eu tenho que botar as minhas ações em ordem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, desenvolver uma metodologia, convidar o pessoal a enviar a metodologia para que todos estudem. E aí eu consigo fechar. Então primeiro eu vou fazer esse, segundo eu vou fazer esse, terceiro eu vou fazer esse. Isso não me sobrecarrega, não sobrecarrega a equipe e permite que ao final daquele tempo a gente consiga ter o produto que a gente quer. Então, encadeiem as ações, estabeleçam uma data de início e uma data de término para cada uma dessas ações. E aí a gente vai entrar ali, data de início e data de término. E o último ponto, que é pedido, essa é a matriz de intervenção que é sugerida pelo Ministério. O último ponto que é solicitado pelo Ministério é que a gente levante algum mecanismo para avaliar se a gente alcançou aquele resultado ou não. Então, se eu estou falando, por exemplo, que eu vou avaliar a cobertura de amamentação ou a taxa de amamentação exclusiva até os 6 meses, eu tenho que falar ali como é que eu vou verificar se eu atingi o resultado que eu queria ou não. Pode ser, por exemplo, avaliando os CIABs dos agentes comunitários de saúde. Pode ser através do INPE. Então ali a gente só vai colocar como é que a gente vai avaliar se a gente atingiu o resultado que a gente queria ou não. E aí a gente finalizou a parte de construção da nossa programação. A gente estabeleceu aonde é que a gente estava, a gente definiu onde é que a gente queria chegar e a gente traçou um caminho para a gente chegar até lá. Essa última parte aqui já é a finalização do projeto. A programação de vocês está pronta. Isso aqui é para a gente finalizar o projeto. Então o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa que vocês arquivem todos os documentos. A Edenice já explicou para vocês que vai vir uma avaliação externa. E eles vão se pautar nos documentos que vocês produziram para saber se vocês têm um padrão de qualidade ou não têm. Então guardem todas as listas de presença, guardem as atas se vocês quiserem ata. Ata é sempre uma coisa fantástica. Então guardem as atas para mostrar para os avaliadores. Tá?
Uma outra coisa que a gente precisa é que vocês enviem o instrumento após o preenchimento para esse e-mail até o dia 4/5/2012, para que a gente possa elaborar os certificados, para que a gente possa fazer os cadernos e confeccionar os banners que a gente vai entregar para vocês. Então a gente precisa da lista de presença, por exemplo, para a gente poder botar a carga horária e quem estava presente. Isso pode ser usado depois lá na administração para aumentar o nosso nível. Então esses certificados eles vão ser dados. A gente precisa da lista de presença de todos os momentos onde vocês participaram, porque isso também é educação permanente. Isso é educação em serviço. Se a gente se reúne para debater uma metodologia ou para aplicar uma metodologia, é educação permanente. Isso tem que contar em parte de formação depois. Então a gente pede que vocês mandem até o dia 4 para que a gente possa confeccionar tudo isso. E o último ponto, a gente pede que vocês enviem a avaliação. Então, sempre quando a gente vai começar uma dessas reuniões, a gente aplica a lista de presença. Sempre quando a gente vai terminar a reunião, a gente pede que vocês façam a avaliação da metodologia. Quem aplicou ano passado vai lembrar que a gente tinha uma das partes da programação era elaborar indicadores de resultado e de tendência. Isso era um trabalho desgramado, tá? Dava muito trabalho para as unidades fazerem isso. E eles avaliaram. Quem fez a programação avaliou, olha, não dá para fazer, é muito trabalhoso, a gente tem muita coisa para a gente correr atrás. Isso já serviu para a gente corrigir essa metodologia. Vocês viram aqui que vocês não vão ter que criar indicadores ordem nenhuma. Então, essa avaliação que vocês fazem ao final de cada rodada serve para depois a gente melhorar a nossa metodologia para ano que vem, quando a gente for reaplicar a programação, e a gente vai reaplicar a programação ano que vem, o que a gente vai fazer? Ajusta de 2012, faz de 2013. 2013, ajusta 2013, faz 2014. Em 2014, ajusta 2014 e faz 2015. Então são ciclos bianuais, é sempre assim. Então, avaliem, mandem a avaliação para a gente que a gente possa corrigir a metodologia e ano que vem a gente tem uma metodologia ainda mais adequada e mais fácil. Para a gente avaliar se a gente realmente entendeu tudo, uma coisa é importantíssima. Vocês, coordenadores, representantes, que vão levar essa metodologia para dentro do centro de saúde. Como foi falado lá na OAB, a gente tem muito centro de saúde e somos só em 3. Então, o apoio presencial esse ano já não é mais possível. A gente está tentando, ao máximo, melhorar a nossa forma de capacitar. A gente está tentando montar módulos para que vocês possam ter um apoio, nem que seja em vídeo, mas dentro das unidades. Mas é fundamental que vocês compreendam o que tem que fazer. Então é fundamental que vocês não saiam daqui com dúvida. Para a gente entender direitinho o que a gente tem que fazer, o ideal é colocar a mão na massa e ver o instrumento. Porque a gente falou várias vezes, vocês vão ter que fazer isso no instrumento, aquilo no instrumento, mas vocês ainda não viram o instrumento. Então a gente vai colocar a mão na massa agora, vai fazer um exercício, e depois a gente vai mostrar como é que esse exercício fica lá no instrumento. Isso é fundamental para a fixação da teoria e para identificar se a gente ainda tem alguma dúvida que a gente não prestou atenção. Então, identifiquem as dúvidas, identifiquem as necessidades, as dificuldades na hora de elaborar o exercício e chamem a gente durante a elaboração. A gente passa nos grupos e tenta sanar aquela dúvida. Bom, para a gente realizar o exercício, o que a gente precisa? Primeira coisa, tentar sentar perto do nosso coordenador, que é o coordenador que tem o caderno de exercícios. Então, tentar todo mundo sentar pertinho do coordenador. Segundo, para a gente sair a tempo, o exercício vai ser elaborado em 20 minutos. Depois da finalização, a gente vai mostrar como é que fica o preenchimento desses exercícios no instrumento, que aí a gente consegue fechar tudo. Combinado? Então tem um caderno que é o caderno de exercícios. A ideia é ler e preencher esse caderno. A gente vai começar o exercício, não tem importância se todo mundo não terminou. O importante é saber
como é que a gente vai fazer isso lá na planilha? Como é que a gente vai transpor esses resultados para a planilha? Claro que a gente não vai precisar fazer no papel e passar para a planilha. Tá? A ideia era só vocês terem noção de como é que é todo o processo, como é que a gente faz a máquina, como é que a gente pactua as metas, de onde é que vão sair esses indicadores, a situação atual dos indicadores, de onde é que vão sair as metas e como é que a gente levanta, avalia as ações e faz a matriz de intervenção. Então a ideia era ter uma visão do todo. O que a gente vai fazer agora é tentar passar isso para o instrumento. Para isso, eu preciso da ajuda de algum grupo. Eu preciso, na verdade, da folha de vocês. A folha de alguém que terminou. E aí a gente já pode ir discutindo em cima disso. Alguém se habilita a emprestar para a gente? Pessoal, como é que a gente começa então a avaliação? Primeira coisa, fazer a máquina, né? Fazer a autoavaliação. Então a gente vai clicar aqui na máquina da equipe Saúde de Família 1. Então a primeira coisa, pessoal, é entrar com essa planilha com as informações das equipes. O pessoal ficou com dúvida de como é que a gente entra, principalmente esse número aí. O número que a gente vai colocar é o número da área da equipe. Tá? Então aqui a gente não vai botar se é equipe 1, 2 ou 3. Isso já está falando lá na planilha. A máquina da equipe Saúde de Família 1. Aqui a gente vai botar qual que é a área daquela equipe. Se ela é da 380, 381, 382, aqui a gente vai botar o número. Tá? Em seguida a gente vai botar o nome do representante e a data de realização da autoavaliação. Próximo passo. Dúvidas? Deu para entender então, pessoal? O número é o número da área. Se duas equipes, se eu tenho um centro de saúde, duas equipes, 380 e 381, eu vou entrar as duas ali? Não. Se a equipe a 380 estiver fazendo a MAC 1, vai entrar a 380 ali. Se ela estiver respondendo a MAC 2, vai entrar 380 na MAC 2. Só uma equipe pode responder a cada um dessas autoavaliações. Então o próximo ponto é avaliar cada um desses padrões. Pessoal, uma coisa que é muito importante. No OMQ, na autoavaliação do ano passado, a gente estava muito acostumado, a gente respondia sim ou não, era diferente. A gente estava muito acostumado a ler só o padrão e já responder sim ou não. Agora, não basta ler só o padrão. A gente tem que ler o padrão e a descrição, que é essa outra parte que está embaixo. Então a gente vai ler o padrão e vai ler toda a descrição. Porque vocês lembram, a gente tem que escolher se a gente está com um padrão muito insatisfatório, insatisfatório, satisfatório ou muito satisfatório. Então a gente tem que ler tudo para saber se eu faço tudo, se eu não faço nada ou se eu faço uma parte. Qual que é realmente a diferença de satisfatório e insatisfatório? Nos dois eu faço só parte. Satisfatório é eu faço parte, mas aquilo não é uma urgência para mim. Insatisfatório é eu faço parte, mas eu ainda preciso melhorar. Na priorização, o que vai aparecer? Padrões que são muito insatisfatórios ou padrões que são insatisfatórios. Se vocês marcarem tudo satisfatório, não vai ter o que priorizar. Então façam a autoavaliação com bastante consciência. Se tem coisa para melhorar, marquem como insatisfatório. Não se contentem com qualquer coisa. A gente quer uma alta qualidade de serviço de saúde aqui. Tá? Então a gente vai responder cada um desses padrões. Para responder é simples. Clica na célula, vai abrir uma lista onde vocês podem colocar. Se é muito insatisfatório, vocês podem escolher. Tá? Então vocês vão escolher. Então a Dani está inserindo ali para a gente. Implementar essa ação? Sim. Se não vai implementar essa ação? Não. Último passo. Copiar a ação daí
e colar na matriz de intervenção. Então você já vai estar tudo prontinho, a parte lá de cima, né? Padrão, a tática. Aqui vai só realmente a ação. E o que a gente tem que fazer agora? Dar um jeito de concretizar essa ação. Então levantar os recursos, vai entrar ali com os recursos. Levantar os resultados esperados, vai entrar com os resultados esperados. Quantidade de líderes, máximo 3. Data de início, data de término e como é que a gente vai mensurar. E aí a gente terminou a nossa programação. Deu para entender, pessoal? Fazer no instrumento é a mesma coisa que fazer no papel. A vantagem daqui é que na hora de priorizar fica muito mais fácil. Pessoal, só queria agradecer, né, a vida de todos aqui, o envolvimento. E aí eu vou só colocar aqui os próximos passos para a gente não sair meio perdido, tá? Para quem já está saindo, por favor, só ouçam os próximos passos. Bem, o primeiro ponto é a entrega do cronograma. Sem isso a gente não pode iniciar. Eu peço para que todos encaminhem, todos os coordenadores nos encaminhem por e-mail esse cronograma ou por malote, mas principalmente por e-mail, que todo mundo encaminhe por e-mail. No planejamento.pmf@gmail.com. Vamos entregar todo o material para vocês. Sexta-feira vai estar disponível no nosso site, lá do planejamento. O material vai ser disponibilizado na página. Os módulos gravados, semana que vem, vocês vão estar recebendo na unidade os DVDs. Então a gente vai tentar entregar o mais rápido possível. E iniciar a MAC. Iniciar a MAC de 4 a 11 de abril. É isso, gente. Agradecer a participação de todo mundo, do Estado, do Telesaúde e dos apoiadores do Estado também que estiveram junto com a gente. Obrigada, gente.